O cara bom de vendas, ele tem segurança, ele tem que treinar a sua autoimagem, gente. E aquilo que você fala, você acredita. Tá? E se você ficar focando numa energia ruim, vai vibrar com o seu cliente também de uma forma. Exatamente. Outra coisa. Então, por isso o clima tensor é importante. É, exatamente. O clima tensor o dele. líder puxar isso todas as manhãs. Exatamente. Outra coisa que característica de bom vendedor: comunicação e envolvimento. Doutora, comunicação é uma das coisas muito importantes. Por que a gente sempre diz que vendedor tem que ler de novo? Por quê? Para melhorar a dicção. Para melhorar a dicção, para melhorar vocabulário, para saber se comunicar, gente. Vocês querem uma técnica para melhorar a sua dicção quase que imediatamente para trabalhar com as pessoas? Porque se você não souber falar bem ao telefone, se você não falar bem com o seu cliente na recepção, se você não souber colocar com as pessoas, ser claro, assertivo, elas não vão comprar de você. Elas não vão nem entender, sabe por quê? Somente 7% das pessoas escutam. Como é que é, Tânia? Então, quer dizer que eu falo, as pessoas só escutam 7%. Grande parte das pessoas, elas têm um impacto comportamental com você. A sua linguagem corporal, ela é mais forte que a linguagem falada. Por isso que a gente fala da postura, da autoconfiança. Então, o que você precisa? Comunicação, gente. E o que é comunicação também, tá? A gente trabalha muito isso em PNT, é falar a língua do cliente, a língua universal, e não a língua técnica. Vamos dar um exemplo. A gente trabalha muito com dentista, com advogado, com médico. Eles falam uma linguagem, o dentista fala uma linguagem, dente 13, dente 26. Protocolo, Nossa, essa linguagem é muito difícil. Protusão, o cliente não... Ele nem sabe o que é protusão, ele não tem nem noção o que é. Ou então você chega e diz assim, eu estou hoje com um grande problema. O que é? Me pergunta, Michel. Qual é o seu problema? Eu estou com uma fissura em cima de C2 que dá uma irradiação, pega o omoplato, o esternocleidomastoideu anterior e o esternocleidomastoideu posterior. Quando pega bem no meio do triângulo do trapézio, passa por baixo de T3, T4 e ele vai emborcando lá em C5. Isso faz uma irradiação. A pessoa não entende. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês estão entendendo o que a Tânia está falando? Eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque ela está falando uma linguagem de doutora. Ela está falando uma linguagem técnica. É muito mais fácil dizer, estou com uma dor no pescoço atrás, violenta, né? Que ela me desce por esses dois músculos do pescoço, tanto da frente como de trás aqui, irradia nas costas e desce até a sambiqueira. Agora sim. Eu quero saber se agora vocês entenderam isso. O paciente, a pessoa que está do outro lado tem que facilitar a linguagem. A comunicação. O que está na minha mente não significa que o cliente está entendendo. E quanto melhor a sua comunicação, maior o envolvimento. Quanto mais tecnicamente você fala, mais as pessoas se distanciam de você. Menos envolvimento existe. Por quê? Porque elas se sentem burras, elas não conseguem participar. Elas até te respeitam, mas elas começam a se afastar, porque aquilo ali criou para elas alguma coisa inacessível. Eu tenho que falar a mesma língua. É como eu falar lá uma linguagem do advogado com o hippie. O hippie não quer saber de petição, né, de lei 196/2019, de resolução. Não. A vibe dele é outra. Então, a grande sacada não é o que você quer, é o que o cliente pensa e fala. Então, agora elas vão falar a mesma língua. Maravilha. Ficou claro, gente, o que é comunicação? Comunicação é muito importante. Comunicação e envolvimento. Agora, doutora, dedicação. Será que o vendedor precisa de dedicação? Nossa, vender, gente, é mais duro do que trabalhar de servente pedreiro, sabia? É uma arte vender, porque ele toma muitos não durante o dia. O vendedor tem muita frustração. O vendedor chega a ter 14 vezes mais frustração no dia que alguém que trabalha no administrativo. Então, por isso que muitas pessoas não querem estar no venda, porque no venda você vai ouvir o não, e você vai ter que ser dedicado, você vai ter que se dedicar a aprender. Portas fechadas. Exatamente. Então, transpor esse muro tem que ter muita dedicação, tem que estudar técnicas, habilidades, fazer um impacto emocional. E eu já vou falar ali embaixo, determinação, né? Embaixo tem determinação. Tem que ter determinação, gente. Por quê? Porque você tem muitas técnicas, você tem que estudar. Você tem que ter conhecimento. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Conhecimento sobre o seu produto, conhecimento sobre o seu mercado, conhecimento sobre a sua empresa, conhecimento sobre os seus clientes, conhecimento sobre habilidades de vendas e saber fazer tudo isso. Então, tu precisa de dedicação, de determinação para fazer isso, né, doutor? Exatamente. Agora, ambição. A ambição faz
parte. Nossa, vendedor bom, gente. Ele adora comissão. Ele tem ambição de ficar rico. Eu não sei quanto que eu vou ganhar, mas eu quero uma comissão alta. A única coisa que pode fazer você ficar rico é vendas, gente. A profissão que mais vai enriquecer uma pessoa é vendas, né? Então, dependendo da tua ambição, você vai chegar, mas eu só quero ganhar para comer, Michael, e pagar as contas. Exatamente. Não é a tua área de vendas. Então, já bota cortou. No burocrático, bota já no cortou. Administrativo. Vendas é aquele cara que tem sangue no olho mesmo, que ele gosta disso, que tem uma energia. Venda tem uma energia. Se você não está na energia da venda, vai ter que trabalhar isso, caso contrário, você não vai conseguir bater teu faturamento. Porque toda meta, gente, ela demanda de uma energia. E o gestor é fundamental. Vamos lá, qual é a nossa meta desse mês, Michel? Exatamente. Bora lá, vamos monitorar ela de segunda a sexta. Então, essa energia precisa ter. Então, olha só, ambição, ela é muito importante. Quem chega em uma entrevista de vendas, perguntando quanto que é o vale transporte, quanto que é o vale alimentação, demite, ele não vai dar certo em vendas. Faz um favor para ele, cara, vai procurar outra profissão. Por quê? Porque ele não tem ambição, ele está ali só pelo salário. O cara de vendas, ele chega na entrevista e diz assim, quanto que é a comissão aqui nessa empresa? Ele quer saber quanto que é a comissão, faz sentido? Coloca aí para nós se faz sentido para você. Ok? Coragem. Precisa de coragem, Antônio? Nossa, toda vez que vai batendo numa porta diferente, entra numa sala diferente. Não pode chegar na porta do mar que não abre, do mar que não abre, do mar que não abre. Não Quem pode. tem medo é assim. Né? Vendedor que tem medo bate na porta e fica dizendo, tomara que ele não abra. Então precisa de coragem. Uma das coisas que você vai ver isso muito é coragem, né? A pessoa tem que ter uma atitude. Então, aquilo que eu falei antes lá no chá. Conhecimento, habilidade e atitude. São as 3 premissas que eu preciso. Então, a coragem faz parte dessa atitude. Exatamente. Ele precisa de otimismo e entusiasmo, doutor. Precisa. Nas vendas, eu aprendi isso com você, doutor. Ele tem que ser uma pessoa entusiasta. Ele tem, eu aprendi... Líder de torcida, exatamente. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu aprendi isso com a doutora Tânia Zambon. Ou você contamina, ou você é contaminado. Então, você precisa ser entusiasta para contaminar as pessoas. Ai, Tânia, eu não sou assim, eu não gosto disso. Então, contrata alguém para fazer isso. Exatamente. Senão você está botando dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa é quando não está contigo, né? Então, Mike Palmer fala muito isso. Está com dinheiro na mesa. Então, e além de entusiasta, ele tem que ser otimista. Vendedor não fica falando de coisa ruim. Porque pessoas para comprar, gente, elas têm que estar com estado bom. Se você está falando de notícia ruim e o coronavírus, doutor? Tem 2 coisas, gente, que mexem no impacto emocional. O medo é uma e a ganância é outra. Não me entenda mal a ganância. Ganância é vaidade. É quando eu quero crescer, quero dobrar meu faturamento. Eu quero dobrar meu faturamento. A gente chama de ganância, é o filho da ganância. O medo é o outro tipo. O medo, muitas vezes, pode paralisar. É humilhação, é vergonha. Então, as pessoas, elas compram ou por medo de perder algo, né? Ficar desdentada, por exemplo, ela tem medo de ser humilhada, de morder uma coisa e cair, ou ela falar a chapa, a dentadura dela, né, a prótese cair fora. Então, isso é humilhação, é medo. Então, tem 2 formas de você vender. Quando você entender esse impacto emocional, por isso que precisa, a equipe de vendas, ela tem que estudar o que faz as pessoas comprarem. O que faz? É um tripé. Sobre o prisma do marketing, esse tripé é um triângulo, olha só. Nesse triângulo, Michel, se faltar uma dessas partes, aí nós estamos perdidos. As pessoas, elas compram por um forte desejo. Uhum. Esqueçam a palavra necessidade, gente. Não, a gente tem que ver as necessidades do cliente. Necessidade é fazer cocô, xixi, escovar os dentes. Não, as pessoas compram por um desejo. Elas fazem qualquer coisa, você mesmo. Já teve momentos na sua vida que você não teve dinheiro para alguma coisa, mas você foi lá e deu um jeito. O desejo era tão grande, não foi por necessidade que você comprou. Não, você compra por desejo, né? Você passa. Queria aquela vida. Nossa, a segunda coisa que faz uma pessoa comprar, esse prisma de compra, é o sentimento. Ai, meu Deus do céu, eu vi lá, meu Deus, eram 5 pares de sapatos. Se tu comprasse 4, tu ganhava 5. Aquilo me deu. Mas eu já estava me vendo, me desfilando naquele sapato. É o sentimento que a pessoa tem com aquilo que você está vendendo. Então, olha só, parte 1 do nosso triângulo. O que é, Michel? Desejo, né? Parte 2 do nosso triângulo, Michel? Sentimento. Que sentimento que isso me dá, que bate em mim, que começa a reforçar a minha ida desse impacto emocional. A base do nosso triângulo é a crença do cliente.
O que ele acredita sobre isso? Comprar esses 5 sapatos, ou essas 5 camisas, e vão fazer com que eu venda mais, porque eu sou consultor de vendas, eu sou executiva, eu trabalho com o público executivo, eu vou estar com uma autoestima melhor, eu vou estar mais importante. Olha o sentimento e o desejo tramitando junto. Aquilo que você acredita vai fazer com que essa compra se consolide. Então, tem 3 coisas que eu tenho que descobrir do meu cliente quando eu trabalho na linha de vendas e orientar a minha equipe de vendas. Qual o desejo? Qual é o sentimento? Qual é a crença dessa pessoa? Tânia, como é que eu descubro isso tudo junto? Ouvindo ela o quê? Falar, porque aquilo que Olha ela só, fala, gente, que ela acredita. A gente vai chegar nesse processo aí também de treinamento da equipe, mas a doutora Tânia aqui já está dando uma aula de venda, né? A gente só ia ensinar a contratar. A nossa hora está passando aqui. Já estou no grid emocional. As pessoas compram de uma forma 90% emocional e justificam suas compras de uma forma racional. Eu comprei 5 pares de sapato, porque se eu comprasse só 4, Michael, eu não ia ganhar o 5º. Então, aqui me saiu tantos por cento de desconto. A vendedora até calculou para mim quanto que ia dar. Exatamente. Então, essa é a grande sacada. Maravilha. Então, a gente fez o primeiro passo com vocês aqui, e o primeiro passo para ter uma equipe de vendas, pode tirar uma foto aí, gente, é a parte de montar a equipe. A gente tem que saber montar uma equipe. Então, a gente falou aqui sobre como contratar, né, doutora? A gente deu dicas. Que perfil essa equipe tem que começar a ter, né? A gente, e qual as características do vendedor. Segundo passo, doutora, criar um modelo de trabalho. Como isso, Michael? Saber organizar o trabalho das pessoas, a rotina. E tanto a gente já falou no primeiro módulo, no primeiro dia da estratégia, o checklist. Exatamente. Gente, tem muita gente que coloca... Exatamente. Tem muita gente que diz assim, bom, você está contratado, agora vai vender. Não, tem que ter uma rotina. Qual é a rotina da pessoa? Você chega aqui, você lista os teus clientes, você liga primeiro para esse cliente, você liga depois para esse cliente. O vendedor precisa de uma rotina. Faz sentido isso para vocês? E criar nessa rotina a meta dele. Para quantos eu vou ligar? É desses 20, desses 30 que eu vou ligar, qual a conversão que eu tenho que ter mínima? E fazer um acompanhamento disso para que você mesmo comece a medir a sua performance, né? Exatamente. De quem trabalha com isso. Então, eu precisava muito ouvir essas coisas hoje. Ai, que bom, Cíntia. Obrigada. Seja bem-vinda, Cíntia. Seja bem-vinda. Olha só. O que você precisa entender? Você tem que pegar a pessoa que tem sucesso, e às vezes a pessoa que tem sucesso em vendas é o dono, e ver qual é a rotina dessa pessoa, o que ela faz que dá certo. Por quê? Porque isso, gente, é modelagem. Você modela aquilo que está dando certo e melhora, né, doutora? Então, todo vendedor, eu vou dizer para vocês, é uma das coisas que a gente mais pega aqui, é vendedor sem rotina. Sem rotina. E aí ele fica feito uma barata tonta. Desfocado, não faz. Ainda mais nesse momento de home office, que aí tá em casa, o cachorro entra, toca o telefone, o interfone, entra não sei o quê, a vizinha vem trazer alguma coisa, e aí a coisa pega, né? Então, o primeiro passo é você contratar as pessoas. O segundo passo é criar um modelo de trabalho, uma rotina para essas pessoas. Depois, o terceiro passo, doutor, preparar a equipe. Precisamos preparar as pessoas? Sempre. Se a gente que é dono precisa, né, doutor? Imagina o que... Para qualquer coisa, né? Tipo, você tem um carro, você fica um tempo sem dirigir, ou você pega um carro de outra pessoa, você tem que se adaptar de novo. Então, o treinamento é importante para tudo, tá? E você precisa saber... Parece que é até chover no molhado que a gente fala aqui. Mas mas isso aqui eu passo para que você comece a aumentar seu faturamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui vai estar todos os passos que você precisa ter com a tua equipe de vendas. Se você seguir esse passo a passo, contratei, criei uma rotina, agora que eu criei a rotina, que as pessoas sabem o que elas têm que fazer, como que elas têm que fazer, eu tenho que treinar. Por quê? Porque, às vezes, uma das coisas que acontece, doutora... Por que isso é tão importante, Michel? Porque na próxima segunda-feira, nós vamos trazer para vocês uma estratégia da Salesforce, que nós pagamos aí, gente, mais de 100 mil para essa estratégia estar nas nossas mãos. Você vai dar a estratégia para eles, doutora? Vou dar. Processo de vendas que você nunca mais vai ter problemas com prospecção de cliente. Mas, olha, para você ter isso na mão, você precisa ajeitar a sua equipe. Você precisa organizar ela. Por isso que a gente está dando esses passos aqui, Michel, para essas estratégias, a partir da próxima segunda, começar a fazer efeito. Exatamente. Quando a gente montou... Preparar o terreno.
Quando a gente montou a Hora da Estratégia, a gente lembrou muito da nossa universidade, gente. A gente preparou um material na nossa universidade muito, muito, mas muito acima. E aí, da hora que a gente foi dar, né, doutor, as pessoas não tinham os pilares. Preparadas. O básico, elas não sabiam como montar uma equipe de vendas, elas não sabiam como criar um processo de vendas. Ou colocar uma estratégia, a equipe não conseguia fazer porque a equipe não estava preparada. Exatamente. A equipe é a preparação, o teu terreno para chegar lá agora, dar a bola e fazer o gol. Exatamente. Tá claro isso para vocês, gente? A importância que tem uma equipe dentro do teu setor e quanto é importante cuidar dela, remanejar ela. Então, como que eu preparo a minha equipe? Tá, doutora? Tem duas coisas que a gente vai preparar a equipe. Primeiro, conhecimento, né? Elas precisam conhecer o produto. Isso leva tempo, você não aprende da noite pro dia. Por isso que algumas empresas têm um vendedor bom em uma empresa, aí você vai lá e contrata. Não, esse cara é bom. Aí ele não dá certo na tua empresa. Por que ele não dá certo na tua empresa? Porque ele não tem o conhecimento do teu produto ou do teu serviço. Uma das coisas que fez a Lyft na Califórnia passar o Uber, e a gente visitou essa Exatamente. Essa é um case que a gente visitou lá no Vale do Silício. Em São Francisco. Uma das coisas que fez eles passarem o Uber é que eles criaram salas de treinamento para os motoristas. Como é que é? Olha que interessante, o que a gente começou falando essa noite agora, eu vou pincelar aqui. Eles criaram, a Lyft criou, né, acho que 96% hoje de São Francisco é de Lyft em vez de Uber. De Uber. E eles começaram uma empresa pequenininha, gente, era um prédiozinho assim, ó, de 2 andares. E que virou um unicórnio, né? 30 bilhões, eles passaram aí já a cotação deles aí. O que eles fizeram? Eles criaram salas de treinamentos, onde eles treinam os motoristas como ser mais educados, empáticos, né? Quase uma governança com o passageiro. E quando eu falei de rotina, uma das coisas que algumas pessoas não sabiam era como fazer o negócio. E algumas pessoas não sabiam como se cadastrar no app. E eles ensinavam as pessoas a se cadastrar, eles treinavam as pessoas, então eles fizeram todo esse beabá que a gente está ensinando aqui. Porque às vezes você abre um serviço nessa pandemia de teleentrega ou de WhatsApp, você nem ensinou os colaboradores a fazer isso. Exatamente. E aí diz, mas a pessoa não está pedindo, a gente não está fazendo certo. Mas você tem que criar um processo, como tudo, no burocrático, no financeiro, mas no vendas é fundamental ter processos, desde contratos, desde como é que passa isso aí depois. Isso a gente vai explicar bastante no próximo. Exatamente. Então, gente, a gente precisa de conhecimento. O que eu vou treinar na minha equipe? Agora eu vou preparar a minha equipe. Eu já criei uma rotina para eles. Você vai começar às 8, você vai fazer isso. Agora eu preciso preparar eles. Então, o que você vai treinar? Duas coisas são muito simples. Primeiro, conhecimento, né? A gente precisa de conhecimento. Uma das obrigação. É obrigação, mas muitas pessoas perdem venda porque não são dedicados, porque uma das coisas que está lá nas características é dedicação. Conhecer os benefícios do seu produto, exatamente. Do seu serviço, né? Conhecer os benefícios, conhecer como ele funciona, o seu produto. Às vezes a pessoa pergunta como funciona, o vendedor não sabe explicar. Não. Então, isso você ensina na preparação da equipe. Quando você vai preparar a sua equipe, você ensina isso. E a outra, né, doutora? É uma muito simples que a gente gosta muito, todos os nossos treinamentos a gente faz. Gente, que é o quê? Ele é mestre nisso, ele acha que é simples, fechamento. Que é o fechamento. Cada 10 ele fecha 10, ele é simples, né? Mas é a prática. E aí eu vou dar uma dica aqui que a gente faz, nada do que a gente ensina, né, doutora? Tudo a gente faz. Isso é uma coisa que a gente sempre, desde o início do ITZ, a gente sempre disse assim, a gente vai dar o melhor para as pessoas, a gente vai dar tudo aquilo, e a gente vai testar antes de passar para elas, porque às vezes na teoria é uma coisa, gente, na prática é totalmente diferente. Então, uma das coisas que a gente testa no treinamento de vendas, que a gente sempre diz para as pessoas, quer fazer treinamento de vendas? Mas eu não sou a doutora Tânia, que é a coach número 1 de equipes, que vai lá, vai treinar, vai desenvolver. Ok, gente, está funcionando bem aí? Está funcionando bem aí, vocês estão nos acompanhando? O pessoal voltou, achei que tinha caído. Caiu aqui aí? Está ok para nós. Sim, está funcionando bem. Está funcionando bem. É alguém aí que perdeu. Ok. Muito bem. Então tá. Lembrando que você tem que apertar o nosso sininho aí para você receber todas as mensagens dos conteúdos que a gente manda Até aí. porque o dia que você vai esquecer, a gente vai lembrar você. Então dá um like aí no nosso YouTube, gente. Agora, por favor, dá um like aí agora para nós. Vai fazer aí para lembrar sempre você aí que a gente chama você para nós. Exatamente. Ou manda material. Então, uma das coisas que a gente faz e que a doutora Tânia nos ensinou a fazer é você pegar a pessoa e treinar mesmo assim, me vende aí, me vende agora. Por quê? Porque isso faz a pessoa praticar. A prática leva à perfeição, mas gente. eu não tenho tempo, Michael.
O gestor Como pode assim? dizer isso. Eu não tenho tempo de treinar você. Então você não é gestor. Ou coloca alguém a fazer isso. E aí, quando você diz assim, eu não tenho tempo, você está sendo um operador do negócio. Aí tu não é líder, tu precisa de um líder. Exatamente. Então, você precisa de alguém que faça as pessoas negociar, ó, cara a cara, porque aqui tu consegue corrigir, certo? E aí, ok, vamos lá, doutora, vamos relembrar aqui então. Eu já escolhi a equipe, eu já criei a rotina, eu já treinei as pessoas. E agora? Agora eu preciso criar uma estratégia. Agora vem a Por quê? estratégia. Porque eu preciso, né, chegar até as pessoas. Porque não adianta, às vezes, eu ter uma equipe se não sabe o que fazer no meio do campo, colocar elas para jogar e a equipe não sabe nem porque ela fica goleira, né? Dá a bola lá e tchau. Não, precisa ter uma estratégia, não, né, Michel? Exato. Mais de uma estratégia, né? Uma das coisas que a gente fala, pelo menos tem que ter 3 estratégias. Tem a estratégia A, B e a C. Se essa aqui não funcionar, eu tenho essa aqui. Se essa aqui não funcionar, eu tenho mais uma terceira opção, tá? Só se tu for muito azarado que as 3 não vão dar certo. Mas, com certeza, uma delas sempre se encaminha. Então, de 3, pelo menos, você vai ter uma boa estratégia. Então, é papel do líder, gente, criar as estratégias. Ele não pode ficar esperando. É óbvio que tu vai ter vendedores que têm proatividade, mas o líder sabe para onde a empresa vai, o líder conhece mais o seu público, o líder tem que montar as estratégias. E veja bem, Michel, essa semana a gente passou no Foco da Solução e a gente deu mais de 50 estratégias para o pessoal. E segunda-feira que vem, a estratégia que a gente vai dar, ninguém conhece também ainda. Exatamente. Então por isso tem que dar o likezinho aí, porque você não pode perder essa aula, tá? Então, quando a gente fala em criar campanhas, o que é campanha, gente? Tem 2 tipos de campanhas que a gente precisa criar. A primeira campanha é a campanha externa, que é para os clientes. Eu preciso criar uma campanha para atrair clientes? Claro que sim! Eu preciso ter estratégia para captação? Com certeza! Tem que ter estratégia para retenção do cliente? Para relacionamento com o cliente? Tem que ter estratégia para fechamento, Michel? Com certeza! Tem que ter estratégia de pós-venda? Com certeza! A gente vai falar tudo isso na hora da estratégia. Tudo isso! Mas o que a gente quer dar aqui é o início, é o pilar. Porque aqui, por exemplo, aqui nós estamos falando da campanha de clientes, da campanha externa. Quem é gestor, bate foto, gente. Isso aqui, depois segue aí o passo a passo, com certeza já vai ter, assim, ó, uma grande sacada. E isso aqui é o básico, né, doutora? É o básico. Mas eu vou dizer, a maioria das pessoas não tem o básico. Você está na frente de muita gente. Se você só fizer o básico, você já está na frente. Já está na frente. Então, primeira coisa, campanha externa, ela não explica. Então, você não pode criar um banner para explicar uma coisa que tu não consegue explicar num banner. Então, é uma chamada que chama atenção, né? E pronto, só tem que chamar atenção, tem que ser uma chamada atrativa, tem que despertar curiosidade nas pessoas. E aí, gente, vocês vão ter que começar a entender um pouco de headline, do que é um bom copy, para causar esse impacto emocional nas vendas das pessoas. O pessoal que estava aí no foco, né, doutor, já está profissional em headline. A gente vai trazer uma criar campanhas sobre frase de headline, a gente vai trazer aqui, tem tanta coisa. Exatamente. Então, o que você precisa criar? Você precisa criar campanha para atrair clientes. Lembra? Campanha para atrair clientes não explica, é só uma chamada e você tem que despertar coisa. Você também tem que criar campanha, doutora, interna, para equipe, que é interna. Nós temos que criar campanha todo mês para nossa equipe. Todo mês tem que fazer campanha, porque a equipe nem sempre se manifesta do mesmo jeito. Não é porque nós batemos meta no mês de julho que é certo que vamos bater no mês de agosto. Alguém já viu isso? Bater meta, a equipe bate meta em um mês e não bate no outro. Então, por isso que acertar a estratégia mensal é papel da liderança, do gestor. Veja só, é trocar a estratégia. Ah, mas estava dando certo a nossa estratégia. Você pode fazer aquela estratégia como plano A, mas eu preciso de um plano B, eu preciso de um plano C. E as pessoas se acostumam, né, doutor, com a rotina. Exatamente. Então, a rotina, muitas vezes, ela é boa num aspecto, mas ela é prejudicial nos resultados. Então, você tem que criar parâmetros de estratégia. Exatamente. E todo mês você vai criar formas de motivar a tua equipe. Qual a diferença bem gritante da campanha interna para externa? A interna, gente, você tem que explicar as regras. Porque a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer para ganhar o bônus. Ela tem que saber exatamente, ó, você tem que bater tantas ligações e tantos fechamentos. Aí você dispara o teu bônus. Exatamente. E criar uma competição. Competição sempre sadia é boa.
o primeiro lugar ganha um prêmio A, segundo lugar ganha um prêmio B. Então, isso é uma campanha interna, é uma campanha para a sua equipe. Olha só. E você vai ter dentro da equipe pessoas diferentes. Vai ter aquela pessoa que é uma retraída, que às vezes não tem uma boa dicção, vai ter aquele outro que já vai mais para frente, que puxa. Você vai ter que saber trabalhar e descobrir quais são os gaps da equipe. Esse é o trabalho do gestor de liderança. E quando você cria uma competição interna, aqui a doutora Tânia ela é muito boa nisso. É bom, quando ela é sadia, ela é boa porque ela desperta as pessoas, entendeu? Todo mundo gosta, é o ego, né? Gosta de ser o primeiro. Puxar a missão. Exatamente. Então, olha só, a gente já escolheu a equipe, doutora, já criamos uma rotina, já treinamos, preparamos a equipe, e agora a gente acabou de criar uma estratégia. Eu preciso disso aqui. Se eu não tenho, se eu falhei em um desses passos, você foi. Já ficou para trás. Olha só, para ajudar a galera, eu vou sortear 2 livros de liderança de alta performance. Quem esteve aí conosco hoje vai ganhar. Toda hora de estratégia, agora eu vou trazer uma coisa legal, eu vou sortear para quem está presente. Exatamente. E para concorrer, vamos fazer assim, porque eu acho que para controlar, doutora... Tem que escrever alguma coisa do lado. Ou tira uma fotinho agora, ou um print aí da nossa tela, e posta lá no seu Instagram e marca a gente. Marca a Tânia, marca o Michael, Tânia Zambon Oficial, né? Tânia Zambon Oficial. E Michael Lopes Dávila. Marca lá que a gente vai mandar um livro de estratégia para quem está precisando de estratégia. Aí, a gente amanhã já sai aí sorteio no nosso store, você acompanha lá com a gente. Maravilha. Então vamos lá. Só para quem está aí. É só para quem tirar sua fotinho, porque precisamos sim. Porque tem muita estratégia de liderança lá e eu vou dar para você. Então, esse é nosso para ajudar também a galera. Muito bem. Então vamos lá. Qual o próximo passo, doutor? Avaliar a minha equipe. Avaliar. É importante eu avaliar. Bom, eu já contratei a equipe, criei a rotina, já treinei ela, já criei uma estratégia, agora eu tenho que avaliar se está funcionando tudo isso, né? Gente, a gente está colocando para vocês aqui que a gente trabalha 2 meses inteiros em liderança de equipe. É o básico, é o básico. Mas tem uma técnica muito legal que se chama 20-70-10, que a GE usa e a gente também adota, de avaliação de performance, tá? Então, é uma das coisas que você pode se informar, procurar sobre isso também, e que a gente passa aí um dia inteiro ensinando o pessoal como fazer. A equipe tem que ter... Vamos dar uma aula para eles de indicadores. Vamos dar uma aula de indicadores para vocês sobre ótimo. Liderança e performance. Isso aí. Então, gente... Bem simples para quem está começando agora. Três indicadores que tu pode... não, 2 indicadores de venda, da tua equipe de vendas. Isso pode ser imediato. 2, primeiro, a gente fala de produção, quanto que ele está produzindo. Então, se a pessoa produz pouco, provavelmente o resultado dele é pequeno. Aí você compara. Tem um que faz 10 ligação, o outro faz 60. Exatamente. É produção. Então, produção normalmente quando a pessoa não está produzindo bastante, é falta de comprometimento, é comportamental. E o segundo indicador que você pode avaliar para começar é resultado, que é o quê? Conversão. Falou com 10, fechou 3. Falou com 10, fechou 1. Se o cara está fechando, falar com 10 pessoas e fecha 1, você precisa melhorar o seu treinamento de habilidade. Se ele está ligando pouco, você precisa conversar com ele a parte de comprometimento, motivar a equipe, que está aqui, ó. Motivar, saber como estimular os membros da equipe. Como que eu estimulo? Bônus e comissão, né? Se o cara não se estimular por bônus e comissão, né, doutora? Mas aí depende do parâmetro de cada empresa, mas exatamente. O bônus é sempre bem-vindo. Né? Um bônus eu não pago comissão. Um bônus, então, né? Bem importante. Então, ou até premiar, né? Quem fez mais. Exatamente. Ganhou lá um dia do cabelo, spa da unha, exatamente. Ou ganhou um jantar a 2. Isso você pode fazer para que a equipe ela gosta disso. E a gente está indo aqui, doutora, para o nosso próximo passo, que é o quê? Validação da equipe. É importante validar as pessoas? O que é a validação, doutora? Validação é justamente reconhecer o trabalho delas. As pessoas buscam a validação desde pequenininhas. Exatamente. Né? Isso já vem da infância, quer ser reconhecida, quer ser validada. Feedback se dá individual, validação se dá em grupo. A gente falou isso na última estratégia. Então, a validação, gente, ela vem do seguinte, pode ser uma premiação mensal dos primeiro lugar ao 10º, né, doutora? Então, a gente precisa trabalhar isso, a validação das pessoas, e mostrar isso na frente dos outros, né? Então, aqui está todos os passos que a gente falou hoje. Primeiro, a gente tem que escolher quais são as pessoas que vão trabalhar com a gente. Segundo, a gente tem que criar uma rotina de trabalho.
Terceiro, a gente precisa preparar a equipe. Quarto, a gente precisa criar a estratégia. Quinto, a gente precisa avaliar para ver se tudo isso está funcionando. E sexto, a gente vai validar as pessoas, o comportamento delas, o que elas estão fazendo realmente. Isso. Então, a próxima aula a gente vai trazer agora estratégias específicas de vendas e ofertas. Mas, para isso, você tem que preparar a sua equipe, preparar a sua turma para receber isso. Minha pergunta, com a aula de hoje, você consegue montar uma equipe? Coloca aí para mim. Preparar ela? Você consegue montar uma equipe e liderar uma equipe de vendas com a aula de hoje? Só com a espinha dorsal. Essa é a espinha dorsal. Claro que em cada ponto daqueles ali, a gente tem uma aula inteira. A gente tem uma aula inteira de contratação da equipe de vendas, a gente tem uma aula inteira de rotina, uma aula inteira. Se você seguir aquilo ali, já sabe. Agora está ficando mais claro, gente, como montar uma equipe, como liderar uma equipe. O nosso trabalho aqui é criar um processo que todo mundo consiga entender e montar uma equipe de vendas. Um dos maiores problemas, vocês sabem, os nossos alunos batem sempre, no método Teresambon, 100 a 500% de aumento de faturamento em 30 dias. Então, o nosso desafio sempre foi, as estratégias que a gente tem, é que as pessoas estejam preparadas para receber as estratégias. Faz sentido isso para vocês? Exatamente. É como uma preparação de temporada. Não adianta eu querer botar o time se ele não está preparado para isso em campo. É o que disse aqui... Vamos preparar o time? E daí, semana que vem, tem estratégia. Olha o que a Tatiana disse aqui, doutora. Oi. Não é só para vendas, é para todas as áreas. É verdade. Todas as áreas. É verdade. Então, verdade. assim, ó, gente, olha só. Esse é o processo que a gente precisa estar junto, montar. Porque quando você monta isso, a gente acaba que monta uma estrutura da sua empresa, você profissionaliza. E a maioria das pessoas não consegue profissionalizar a sua empresa, né, doutora? Não. Por isso que sofre. E a gente sofre, é muito mais na gestão de pessoas do que de clientes. Então, é ter uma equipe preparada, com uma boa governança, com uma boa política de atendimento, de educação, experiência, né? A experiência que a pessoa vai ter lá. Gente, eu queria agradecer hoje a doutora Tânia Zambon, foi ela que me ajudou a criar toda essa metodologia, passo a passo, porque é desafiante você montar um passo a passo uma equipe de venda. Hoje, agora, vocês acabaram de ter um roteiro que eu levei mais de 6 anos para ter. Então, um roteirinho de como montar uma equipe de vendas, como contratar, como você fazer todo o passo a passo de rotina, treinamento, estratégia, avaliação e validação. Se você seguir todos esses passos, você começa a construir uma equipe de venda vencedora, uma equipe de vendas de alta performance. Então, parabéns a todos que estão aqui com a gente. Novamente, a gente está muito feliz, né, doutora? Sempre. Toda segunda-feira. Desejar uma ótima semana. Quem vai bater meta? Quem vai começar já ganhando um livro de estratégia, doutora? Bate uma fotinho aí, gente, e coloca lá no seu Instagram, marca a gente, eu e a doutora Tânia no seu story lá. Eu estava na hora da estratégia. Valeu, galera. Até semana que vem. Uma das maiores estratégias do Vale do Silício da Salesforce, Michel. É isso aí. Um grande abraço a todos. Até semana que vem, galera. Valeu. A equipe para esperar essa estratégia.